Vídeo novo no canal, bora falar de Pan-Americano, da qual infelizmente muitas pessoas não dão valor para essa medalha de ouro que o Brasil ganhou. Mas como eu falei no vídeo anterior, assim que você veste essa camisa pesada, toda medalha e toda competição vale muito. E eu vibrei muito com essa conquista do Brasil, que fazia muitos e muitos anos que o Brasil não trazia essa medalha para casa. Então eu resolvi fazer um vídeo contando a história dos 3 goleiros que jogaram o Pan-Americano. Seria muito injusto falar só da carreira do Michael Pontes, então eu vou falar da carreira dos outros goleiros, do Andriy e do Matheus Donelli, que são grandes goleiros e de enorme potencial. Ficou curioso para ver o que eu vou falar deles? Então aguarda um pouquinho aí que a gente já vai desenrolar essa história. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Fê Messias, roda a vinheta e daqui a pouco eu tô chegando. Salve, salve galera! Bora fazer a primeira viagem do vídeo. Vamos fazer uma viagem pelo Paraná e passando por Rondônia, mas sem mais delongas e enrolações, bora falar do goleiro Michael Pontes, nascido em Rondônia mesmo no dia 12 de 3 de 2004. Ele começou a sua carreira lá na base do Trieste como lateral esquerdo, mas devido ao goleiro não ter ido num dia de um jogo, o Michael foi pro gol, foi muito bem e não saiu mais. E vale lembrar que o Michael tem muitos goleiros amadores no meio da sua parentela. Devido ao grande trabalho que ele fez nesse clube de Rondônia, o Atlético Paranaense foi lá e levou o Michael para o Paraná, da qual ele está até hoje. Ele assinou seu primeiro contrato profissional aos 16 anos e, ao contrário do que muita gente pensa, por ser a terceira opção do clube, ele é muito valorizado lá dentro pelo trabalho que ele está fazendo nas seleções brasileiras de base. Para você ter uma ideia, ele foi campeão sul-americano sub-15 e sub-20. Ele disputou o Mundial Sub-20 da categoria, da qual o Brasil foi eliminado por Israel, mas ele não teve culpa nenhuma, pelo contrário, fez grandes atuações até se lesionar. Aí o que aconteceu agora? O Michael foi convocado para os Jogos Pan-Americanos. O Brasil foi com muita pressão, mesmo com o time não estava entrosado, ele foi lá, ó, como protagonista, fez grandes defesas, defendeu pênaltis na última partida na final contra o Chile e ainda bateu o pênalti decisivo, ou seja, um goleiro frio com muita personalidade. Então, com esses atributos, você vê que o Michael é um goleiro para voo muito mais altos. Ele é influenciado por Raul Plasman e Cláudio Tafarel, por isso que resultou nesse grande goleiro chamado Michael Pontes. Na minha humilde opinião, é goleiro para chegar na seleção brasileira principal, ser titular absoluto por muitos e muitos anos. Mas ainda não acabou não, viu? Eu vou fazer uma pequena pausa. Você está gostando das camisas que você está vendo? Eu vou deixar os flyers de onde eu compro essas camisas e mais alguns acessórios e mais alguns flyers especiais. E no próximo bloco eu vou contar a carreira do outro goleiro que também jogou o Pan-Americano, o Andriy Silva. Aguarda porque é uma história também muito interessante e eu já volto. Estamos de volta, vamos fazer uma viagem agora pelo Rio de Janeiro, passando pelo Maranhão, com destino final para Portugal. Sem mais delongas e enrolações, bora falar da carreira do goleiro Andriy Silva, nascido no Rio de Janeiro no dia 1º de 7 de 2001. Ele começou a sua carreira lá na base do meu Botafogo, da qual inclusive ele se profissionalizou, mas devido à falta de espaço ele foi emprestado ao Maranhão do Maranhão. Voltou para o Fogão ainda sem espaço, foi negociado com o futebol europeu, mais especificamente para o Gil Vicente de Portugal, da qual ele fez a sua estreia numa vitória por 2-1 sobre o Benfica. No começo ele foi reserva, mas aos poucos ele foi conquistando seu espaço e hoje é
titular absoluto da baliza do time português e é uma das principais estrelas da equipe. E claro que isso aí tá chamando o radar de clubes europeus. Clubes de Portugal mesmo, como o Porto e o Braga, e o poderoso Paris Saint-Germain da França estão monitorando as atuações desse grande goleiro brasileiro. E todo esse grande trabalho que ele está fazendo no futebol europeu, o Ramon Menezes convocou ele para o PAN de 2023. Ele jogou só 45 minutos na vitória do Brasil contra o Honduras, mas ele já demonstrou muita segurança e muita personalidade. Falando em Pan-Americano, fazendo um paralelo, ele tem um irmão que é goleiro também, o Andrei Silva, que jogou os Jogos Pan-Americanos de 2015, da qual ele conquistou a medalha de bronze. Mas voltando a falar da carreira do Andrei Silva, é um goleiro que essa medalha de ouro botou ele no radar novamente do futebol brasileiro. É um goleiro que não sente pressão também, é um goleiro muito seguro debaixo das traves. E é um goleiro com muita personalidade também. Uma transferência para o Porto cairia muito bem e ele ia se dar muito bem lá no Futebol Clube do Porto. Mas ainda não acabou não, viu? Eu vou fazer mais uma pausa, vou deixar ainda flyers de onde eu compro essas camisas e mais alguns acessórios, mais alguns flyers especiais e vou contar a história do terceiro goleiro brasileiro que jogou o PAN, o Matheus Donelli, e eu já volto. Estamos de volta, bora fazer uma viagem para o São Paulo, falar a carreira do goleiro Matheus Donelli, nascido em São Paulo mesmo no dia 17 de 5 de 2010. Ele começou lá no meu Corinthians, aqui é meu Corinthians mesmo, hein? Ele começou no futsal, depois ele foi para o terrão e se profissionalizou pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. A sua estreia não poderia ser melhor, cara. Ele começou num clássico contra o Palmeiras, na qual o jogo foi 2-2. Ao todo, pelo Corinthians, ele tem 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ele é um goleiro considerado como joia ali na base do Corinthians e claro que tudo isso atraiu o radar da seleção brasileira, da qual ele é campeão mundial sub-17 e foi convocado para os Jogos Pan-Americanos pelo Ramon Menezes, vestiu a camisa 14 e sentiu o gostinho de jogar esse Pan-Americano. Ele atuou no segundo tempo, nos 45 minutos finais, a partida que o Brasil venceu Honduras por 3-0. É um goleiro também que demonstra muita segurança, muita influência do futebol europeu. E não é à toa que o futebol europeu tá de olho nele. Ano passado o Fulham fez uma proposta, mas Corinthians e o clube inglês acabaram não se entendendo. O Matheus Donelli é um ótimo goleiro, mas devido ao Cássio ser o monstro sagrado e o Carlos Miguel como reserva imediato tem entrado muito bem, eu acho que o Matheus Donelli deveria mudar de ares, pelo menos um empréstimo aí para um clube onde ele pode ter uma maior sequência de jogos, porque é um goleiro, como eu falei, com muita influência do futebol europeu e por ter jogado futsal, ele tem uma excelente visão de jogo. Eu acho que ele caberia em vários clubes do futebol brasileiro e com uma sequência ele moldaria o seu estilo de jogo. Mas ainda não acabou, viu? Eu vou deixar mais uns flyers de onde eu compro essas camisas aqui para contar essas histórias para vocês, mais flyers especiais e no próximo bloco, além do spoiler do próximo vídeo, eu vou dar a minha opinião, o que eu acho se esses 3 goleiros merecem ir para a Olimpíada e eu já volto. Mais uma vez, estamos de volta com a saideira do vídeo. A minha opinião, eu manteria a opção desses 3 goleiros, levaria os 3 por
O Mikael, para mim, é 90% de chance que ele vai para as Olimpíadas, se ele não tiver nenhuma lesão, nenhum problema extracampo, ele é nome certo para a Olimpíada e para ser titular. Já a situação do Andriy, se ele for negociado com um clube de maior expressão do futebol europeu, ele pode ir para a Olimpíada. Já o Matheus Donelli, que para mim é uma situação um pouco mais difícil, se ele não adquirir um empréstimo e jogar bem, né? Porque não adianta nada ele sair do Corinthians, for para outro clube e não conseguir jogar. É o que menos tem chance, na minha opinião. O Andriy tem um pouquinho de chance, como eu falei, se ele jogar num clube de maior expressão do futebol europeu. O Donelli já está com uma situação um pouco mais complicada, mas o Mikael é 90% de chance que ele vai disputar a Olimpíada. Ser titular, porque é um goleiro que já está pronto para voos maiores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram da maneira que eu fiz o vídeo, deixa aí nos comentários. Se eu preciso melhorar algo, a opinião de vocês é muito importante. Spoiler do próximo vídeo, eu vou falar de um outro goleiro com muita personalidade, que fez muita história e muitos gols. Não é o Rogério Ceni e não é o Chilavert e muito menos o Higuita. Eu vou falar em algum momento da história desses goleiros no canal, só que eu vou falar no próximo vídeo a história do goleiro Márcio, que brilhou com a camisa do Atlético Goianiense. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, fique com Deus e tamo junto!